Boa tarde, professor. Marcelo aqui. Tá no mudo o microfone do senhor, professor? Ah, tá. Boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Então, deixa eu dar uma continuidade aqui. Então, como eu estava falando, você vai ter um gráfico aqui de colunas e você vai ter uma comparação, neste caso, entre os valores de cada item, né? Então, aqui você consegue descobrir qual item mais caro, qual item mais barato, qual item tem um preço médio. Então, os gráficos de coluna são úteis para esse tipo de coisa, para você fazer comparações entre valores. O gráfico que eu tinha colocado para vocês não era esse, era de comparação em estoque. Porém, se vocês observarem aqui, eu tenho os itens numa coluna, e a coluna onde eu tenho a quantidade de estoque, ela não é uma coluna vizinha, como é a coluna de preço unitário, é uma coluna que está um pouco afastada. Então, o que você tem que fazer? Você tem que selecionar a coluna dos itens, segurar Ctrl, se você for fazer no computador, e aí sim selecionar a quantidade em estoque. Então, agora eu tenho duas colunas que não são vizinhas, que estão selecionadas, para mim poder fazer a geração de um gráfico, certo? Então, aqui a gente pode colocar, agora a gente consegue visualizar a quantidade em estoque. Por exemplo, eu tenho aqui toalha em estoque, né? O que está mais aí, itens em estoque. O que está menos? São vários, né? Frigideira, colher, garfo, vassoura, espanador, são os itens que nós temos em quase não tem no estoque. Então, esse tipo de gráfico aqui me dá uma visão também do que precisa ser reposto no estoque e do que não precisa ser reposto. E, ao mesmo tempo, eu tenho uma comparação entre os itens, né? O que tem mais, o que tem menos, esse tipo de coisa. Então, o gráfico para colunas é usado para essas comparações de valores, tá? O próximo que a gente vai ver é o de linhas. Então, eu tenho aqui uma planilha que ela está falando sobre ações na bolsa, são ações aqui fictícias, e cada dia qual foi o desempenho desta ação. Aí eu consigo, como eu estou tratando de tempo, né, que o tempo está passando, eu consigo fazer o uso de um gráfico de linha, porque daí eu consigo visualizar o desempenho ao longo de uma passagem de tempo, de um intervalo de tempo, aqui do dia 1 até o dia 10, como é que foi o desempenho dessa ação. Então, aqui, o que eu fiz? Eu selecionei duas ações, né, mais a coluna aqui, a linha com os títulos. Eu selecionei a primeira ação e a segunda ação. A azul aqui, ó, embaixo, já mostra automaticamente qual é a ação. Então, é BBV, ficou com a linha azul, e a NACA ficou com a linha abóbora. E assim eu consigo comparar as ações. Por exemplo, eu posso observar que esta primeira ação, ela teve uma tendência de alta e depois ela teve uma tendência de estabilidade, né? A segunda, ela teve uma tendência de alta e no final ela deu uma queda. Eu também poderia fazer o mesmo gráfico pegando todas as ações, porém, como é muita ação, vai ficar um gráfico poluído, tá? Então, deixa eu pegar aqui, gráfico de linhas. Então, vamos pegar o mais simples deles aqui. Então, esse gráfico mostra para mim todas as linhas de todas as ações, tá? Ele fica confuso, porque são 9 ações, se eu não me engano. É isso? 1, 2, 3... Não, são 10 ações. E, de qualquer maneira, a gente consegue observar aqui as ações que estão em alta, como essa marronzinha aqui, que é TTB, e as ações que estão mais em baixa, né, como a laranja, por exemplo, que vinha numa queda e durante todo esse período de 10 dias ela continua numa queda, certo? Então, quando eu estou trabalhando com tempo, é interessante usar o gráfico de linha. Eu poderia também usar o gráfico
de colunas aqui? Sim, poderia. Porque aqui a gente consegue fazer também algumas comparações, né? Cada dia aqui, você tem todas as ações, né? E seus respectivos valores, eu consigo ver qual ação está valendo mais, qual ação está valendo menos. E a gente consegue fazer comparação entre elas. Então, como eu falei para vocês, o gráfico de colunas é bom para fazer comparações, né? Ele até ficou um tanto pequeno, a gente pode até ampliar ele aqui. Vocês podem vir, clicar aqui, arrastar. Vocês conseguem ver com mais detalhes. E aqui nós temos as cores e as respectivas ações, certo? Esse aqui é o padrão dele, tá? Ele já vem um padrão automático. Dá para mexer, dá para alterar. Não é muito o tema dessa aula, o tema é mais para conhecer os gráficos. Então, aqui é possível a gente observar que é possível fazer várias comparações entre as ações, e eu também consigo ver a oscilação das ações ao longo de cada dia, se eu olhar para cada uma delas de forma isolada, né? Então, vocês veem como essa ação aqui, JMA, como ela caiu ao longo do tempo, né? Ela teve uma tendência de queda, tá? Mas eu consigo olhar melhor para essa tendência de queda se eu usar o gráfico para... Aqui vale a mesma coisa, pessoal. Seleciono a primeira linha. Se eu tenho uma linha que não é vizinha, seguro Ctrl e seleciono a linha que eu quero. É mais fácil você ver o desempenho de uma ação quando você usa o gráfico de linha. Então, tá aqui. E o gráfico de coluna é bom para comparação. Não que o gráfico de linha também não seja bom para comparação. Dá também para você comparar alguns itens, né? Se você jogar mais ações aqui, desde que não fique uma imagem muito poluída, você consegue fazer comparações também. Mas para desempenho, ele é melhor. Gráfico de pizza. Quando você tem porcentagens, a pizza ela vai representar o todo, né? Então, quantos por cento de um todo ocupa um determinado item? Então, aqui eu coloquei, são dados fictícios, tá, gente? Então, uso da TV no Brasil por região. Então, o Sudeste tem 56% do Brasil todo usando televisão, né? De 100%, então tem 56%, tá? É o que tá aqui. Tá esse gráfico aqui, ele tá errado, a gente gera outro, não tem problema. Sul, 35% da população seria usuário de TV naquela região. Representaria também a população geral daquela região. E assim por diante, né? Centro-Oeste, 30%, Norte, 12%, tem menos povoado, e o Nordeste aqui com 18%. São números fictícios, né? Então, o gráfico de pizza é usado para se ver as partes dentro de um todo. Vocês conseguem ter uma noção de 100% quanto cada item está usando daquele 100%. Então, eu vou gerar aqui, ó, gráfico de pizza 2D mesmo. Aqui, então ele gerou para mim. E aqui uma coisa interessante, né? Vocês estão vendo que ele simplesmente jogou visualmente as proporções, mas no gráfico de pizza, às vezes é legal você colocar mais informações aqui, tá? Então a gente vai fazer o seguinte: existem aqui algumas opções quando você clica no pincel de estilos de gráfico. Então aqui nós já temos um estilo de gráfico que, além de colocar visualmente a porcentagem de cada um, também coloca o valor, né? Isso aqui ajuda bastante a gente entender como é que essas regiões estão ocupando de espaço, certo? Então, ele está sempre trabalhando com a questão aqui de 100%, tanto que ele alterou os dados aqui, né? Porque ele tem que dar um total de 100%, certo? Então, aqui eu tenho, dessa faixa total do Brasil de 100% de usuários do país de televisão, eu tenho 37% no Sudeste. Então, os números aqui acabaram ficando diferentes, né? Então, o certo, na verdade, seria esses números que estão aqui, ou números que deem essa faixa de 100%. Então, eu vou fazer uma conta aqui, ó. 56, aí eu poderia colocar aqui 20, então já são 76, aqui poderia colocar 10, 86, aqui poderia colocar 4, 90, e aqui poderia colocar 10. Aí você tem um total
e 100%. Vamos ver se agora ele vai respeitar. Então, clico aqui para mudar o gráfico, né? Então, agora ele conseguiu respeitar os valores que estão aqui, porque na soma total, ele vai dar 100%. Tá? Então, gráfico de pizza é bom para operações aí de tabelas que tem porcentagem, ou mesmo que tem valores financeiros ou valores em quantidade, desde que obedeça uma margem de um todo de 100%. E daí ele vai pegar e traduzir isso em porcentagem, qual é o tamanho de cada item, quanto ele ocupa dentro desse todo, que representa 100%, que é representado pelo gráfico de pizza. Na verdade, esses três são os mais importantes, tá? Eu só coloquei esse último item aqui como uma ilustração de algo diferente para a gente ver, né? Porque quando você vai fazer os gráficos, você tem muitas opções. Tem algumas opções aqui que são estatísticas e, portanto, elas exigem conhecimento de cálculos estatísticos, tá? Tem fórmulas específicas para isso. Então, a gente fica mais aqui, né, com uma aula introdutória nas barras, nas colunas, nas linhas, na pizza, e esse outro item eu coloquei mais como um item ilustrativo para vocês conhecerem, tá? Então ele tem a ver com estatística também, né? Ele está aqui, você vai criar, ele se chama, é um gráfico de radar. Esse gráfico de radar ele pode ser usado na seguinte situação, isso aqui é um exemplo, né? Isso aqui poderia ser uma pesquisa que foi feita entre a população e elas deram um valor e foi tirada uma média. Então, quanto você considera que é a sua felicidade? De 0 a 10, 5. Com a sua prosperidade, 6. A família, 8. O amor, 9. O físico, força física, né? 9. Força mental, 4. Saúde, 8. Trabalho, 3. Então, ao selecionar essa tabelinha aqui e gerar um gráfico de radar, eu vou obter uma figura mais ou menos parecida como essa aqui, ou até mais arredondada, e quanto mais arredondada ela for, mais equilíbrio mostra entre os itens, tá? Vocês estão vendo que tem uma ponta aqui, né? Essa ponta ela está na saúde aqui, ó. Está na saúde. Na verdade, a ponta é uma coisa boa. O que não é bom é quando há uma entrada aqui para dentro, né? Quando existem essas entradas, é que significa que os valores para esse item estão baixos. Então, o ideal seria que a figura ficasse o mais próximo possível de um círculo, certo? Então, a ideia aqui é essa, para mostrar o equilíbrio, né? Aí, então, vocês têm a base para fazer a prova e, na sequência, eu tinha aqui uma série de exercícios para vocês determinarem qual será o gráfico mais adequado para essas planilhas aqui. Eu posso postar no grupo e depois vocês podem realizar essa tarefa e mandar para mim, tal, para mim dar um feedback para vocês. Então, esses dois conteúdos, o conteúdo do PROC-V, que a gente viu na aulinha que eu já gravei, né, ficou uma aulinha curta, e o conteúdo de gráficos serão os conteúdos que vai cair na atividade que vocês vão fazer no dia 1º de julho, ok? Que é equivalente à aula da semana passada e equivalente à aula desta semana. Então, dia 1º de julho, vocês vão ter uma atividade final do bimestre, final do semestre para vocês também, né? Porque as matérias são semestrais para vocês, são módulos, né? Que duram 2 bimestres. E aí nós encerramos o nosso conteúdo de aplicativos informatizados. A semana que vem eu quero ver se eu dou uma aula um pouco mais geral sobre PowerPoint, sobre algumas coisinhas que a gente não viu ainda e que seria interessante dar uma olhada que vocês vão usar também, tá? Então, mas o conteúdo da prova será do dia 10 e do dia 17. Da semana que vem não será cobrado em prova, tá? Vai ser uma aulinha, meio que uma aulinha extra aí para falar de alguns assuntos importantes também, mas são assuntos menores, né? Então é isso, eu vou encerrar essa aula aqui também. Obrigado.